Namastê. Mais uma vez, eu estou aqui, de quarentena no meu jardim encantado, me compartilhando com vocês desta forma. Já que a vida ficou cada vez mais presa, mais reprimida, pelo menos que a imaginação possa correr solta. Há uns dias atrás, eu falei com vocês do hinduísmo, expliquei essa questão de que o hinduísmo não é uma religião. O hinduísmo é uma cultura da Índia milenar antiga que se mantém completamente preservada até os nossos dias e uma filosofia de vida todo inclusiva, todo holística, onde a ideia principal do hinduísmo como filosofia é a unidade da vida. Por isso que yoga, a palavra yoga, que é a essência do hinduísmo, significa unidade. Que o universo como um todo é um conjunto unificado e multidimensional de fluxos de energia que partem de uma vibração primordial, se expande e se renova eternamente, e cada partícula contém intrinsecamente a totalidade. Por isso, cada um de nós é o universo infinito em si mesmo. E nessa perspectiva toda holística da vida, os deuses e os mantras do hinduísmo não são uma questão de politeísmo, um deus aqui, outro deus ali. Não é assim, absolutamente. São forças cósmicas intrínsecas à existência, ao universo e a si mesmo internamente. Porque na dimensão sutil, o interno e externo, como já expliquei, não existem como coisas separadas. Então, e ao mesmo tempo, a evolução espiritual, como também já expliquei, é um aprofundamento da experiência interna de si mesmo, todo vibracionalmente na direção interna da fonte de tudo que existe em si mesmo. Ao mesmo tempo, como experiência, é uma evolução do êxtase. A experiência espiritual em si nada mais é do que o êxtase máximo possível na vida humana. E o objetivo da existência humana é o êxtase. Então, os deuses e os mantras do hinduísmo são como núcleos vibracionais extasiantes, cada um uma modalidade de êxtase em si mesmo e uma porta de entrada, de acesso ao êxtase da experiência espiritual em si mesmo. É nesse sentido que nos meus encontros de meditação e mantras, muitas vezes, de uma forma bem-humorada, chamei os deuses e os mantras do hinduísmo como chocolates espirituais. Porque é isso que são. Eu me identifico especialmente com isso, porque eu pessoalmente sou filho de mãe chocolatra, eu fui criado chocolatra e passei toda a minha vida comendo quantidades imensas de chocolate. Depois comecei a engordar, tive que parar. E os deuses e os mantras do hinduísmo, eles entraram na minha vida, não como evolução de uma ideia, de um pensamento, de uma crença, mas como simplesmente como uma evolução do chocolate. Esse prazer maravilhoso do chocolate se desfazendo na boca, ele é limitado, ele traiçoeiro, entende? Ele evolui na direção de um prazer interno, de um êxtase interno, independente de um objeto externo de satisfação, e eternamente renovado e cada vez mais profundo e mais extasiante em si mesmo. Essa que é a função dos deuses e os mantras do hinduísmo. Chocolates espirituais, núcleos internos extasiantes que acessam a porta do êxtase da experiência espiritual em si mesmo. Então, nessa nova perspectiva dos deuses e os mantras do hinduísmo como chocolates espirituais, Ganesha é simplesmente o mais gostoso de todos. Por isso que Ganesha é o deus mais querido e popular do hinduísmo desde tempos imemoriais até os nossos dias. E não se faz nada na Índia sem antes fazer um mantra para Ganesha. Tudo bem? Já que é assim, e que vocês sabem que o que eu mais gosto na vida é contar história, e estou aqui sozinho na minha casa sem mais nada para fazer, aproveito este momento para contar para vocês a história de Ganesha. Ganesha era filho de Shiva e Parvati. Shiva era a encarnação e a personificação da suprema consciência, Deus em pessoa. E Parvati era uma modalidade da Shakti, que era uma encarnação e a personificação da suprema energia, o universo como um todo. Quer dizer, Shiva é somente consciência, Shakti que é tudo na vida. E por isso tem muitos aspectos da Shakti, cada um representa um aspecto da suprema energia. Parvati, particularmente, representa a força máxima da energia, da terra, da natureza e da mulher. E na Terra se diz que Parvati é nada mais do que o Himalaia feito mulher.
a força máxima da mulher, da natureza, da energia, o Himalaia encarnado em uma mulher. E o rio Ganges sai do ventre da Parvati, de dentro do Himalaia. Por isso se diz que o rio Ganges não é somente um rio. O rio Ganges é o Deus em pessoa. E eu, pessoalmente, estive ali. Há uns anos atrás, quando eu fui na Índia, em Rishikesh e para o norte de Rishikesh, perto da nascente do próprio Ganges, eu estive ali de verdade há uns anos atrás. E eu tomei banho pelado no Ganges um monte de vezes. Eu gritei todos os meus mantras feito um louco no Ganges um monte de vezes. Eu chorei no Ganges por toda a minha vida e por todas as minhas encarnações, até não sobrar nenhuma única lágrima dentro de mim. E eu bebi água do Ganges. E não somente não peguei doença nenhuma, eu entrei cético e saí transformado. Porque o Ganges não é um rio, o Ganges sai do ventre da Parvati, o Ganges é o Deus em pessoa. E por isso eu sei de verdade que tudo isso é verdade. Eu sei por experiência que tudo isso é verdade. Então, Shiva e Shakti eram a personificação da suprema consciência e da suprema energia, e ao mesmo tempo era um casal como qualquer outro, cheio de problemas como qualquer outro casal deste mundo, que morava num sítio no início do pré-Himalaia, perto de onde eu estive pessoalmente. E esse casal, Shiva e Parvati, tinha 2 filhos gêmeos. Um chamava Ganesha e outro chamava Skanda. Skanda não ficou famoso porque era um menino normal. Ganesha ficou famoso porque era um menino absolutamente insuportável. Era autista, hiperativo, uma coisa, outra coisa, não sei quantas coisas. Se fosse nos dias de hoje, com certeza, Ganesha tinha diagnóstico e tinha remédio para isso. Mas na época não se fazia isso. Se respeitava a vida assim como ela era e tinha que aceitar as coisas assim como elas eram. Não tinha nada de diagnóstico, não tinha nada de remédio. Além do mais, naquela época, a vida humana, os princípios básicos da vida humana ainda eram preservados da forma como tem que ser universalmente, e o sistema familiar social era completamente matriarcal. Porque a mãe que é tudo na vida. O pai está ali, mas tudo na vida é a mãe. E o sistema era completamente matriarcal e por isso as coisas funcionavam maravilhosamente. Agora bem, então nessa família era Shiva, Parvati, Ganesha e Skanda. Tudo bem, menos Ganesha, que era um menino terrível, que dava muito trabalho, não ficava quieto um segundo, era terrível. Mas, quando a mãe, Parvati, estava em casa, Ganesha ficava mais ou menos comportado. Porque a mãe está em casa, a mãe é tudo na vida, então só da presença dela estar em casa, já Ganesha ficava um pouco melhor. Mas quando a mãe saía, Ganesha dava um trabalho que o coitado do Shiva ficava desesperado porque não sabia como lidar com o próprio filho. Aconteceu um dia que Parvati tinha que sair, resolver as coisas. E Shiva ia ficar em casa, cuidando da casa, da faxina, tinha que lavar roupa, tinha que cuidar dos filhos e fazer almoço, aliás, no fogão de lenha. Aquele dia, que era um dia muito bonito, Ganesha estava especialmente inspirado. Quando viu que a mãe ia sair, ele pensou, hoje é o dia que eu vou acabar com a vida do meu pai. Que suprema consciência, que nada. Hoje eu acabo com ele. Ganesha estava inspiradíssimo. E não deu outra. A Parvati saiu, e o coitado de Shiva, foi só a mulher sair, que Ganesha começou a bagunçar tudo ao mesmo tempo, foi terrível. Coitado de Shiva tinha que fazer as coisas, tinha que arrumar a casa, tinha que lavar roupa. Ele lavou a roupa, pendurou a roupa e Ganesha passava correndo e empoeirava tudo de novo. Shiva arrumava, Ganesha bagunçava tudo de novo. Era um horror. Shiva estava desesperado, não sabia mais o que fazer com o próprio filho. Depois, mais no final da manhã, tinha que fazer almoço. Tinha que cortar lenha, era no fogão de lenha, não tinha esse negócio de gás. Aí teve uma hora, e cada vez ficava cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Shiva estava completamente desesperado, não sabia mais o que fazer com o próprio filho. Teve uma hora que Shiva estava cortando lenha com facão na mão para fazer o almoço. E Ganesha mexia tudo, não deixava um segundo de paz para ele. E até que chegou um momento que o desespero foi total, e num momento de descontrole, com o facão que estava na mão dele cortando lenha, Shiva fez um movimento brusco e, sem querer, cortou a cabeça completamente do próprio filho. Decepou a cabeça do filho, que voou para cima e rodou numa ribanceira. Shiva ficou absolutamente desesperado. Eu cortei a cabeça do meu filho e ele está morrendo na minha frente e não sei o que eu faço. Buscou a cabeça e não achou. E para piorar a situação, percebeu que a Parvati estava chegando naquela hora.
Ganesha estava morrendo, completamente decapitado. Shiva buscando a cabeça dele não encontrava. A Parvati entrou e viu que alguma coisa muito rara estava acontecendo. Foi na direção deles. E no último ato de desespero, na hora que a Parvati estava chegando, passou na frente deles uma família de elefantes. Então, com o mesmo facão que estava ainda na mão dele, que ele tinha acabado de cortar a cabeça do filho, Shiva, no último ato de desespero, cortou a cabeça de um elefante bebê, colocou no filho e funcionou perfeitamente. E foi exatamente assim como esse menino autista, hiperativo, insuportável, chamado Ganesha, se tornou o deus mais querido e popular do hinduísmo, o mais gostoso de todos os chocolates espirituais, acima de qualquer possibilidade de explicação ou descrição específica. Porque os outros deuses da mitologia hindu têm alguma chance de explicar. Mas diante de Ganesha, o coitado do raciocínio ocidental, cada vez mais ridículo, desaparece completamente como se nunca tivesse existido. Ganesha é simplesmente puro êxtase, uma criança com cabeça de elefante. Representa todas as qualidades desejáveis possíveis da vida humana, mas principalmente ele junta a sabedoria e a força de um elefante com a inocência, a pureza e a alegria de viver de uma criança. Então, dessa forma, Ganesha representa todas as qualidades possíveis, positivas, desejáveis da vida humana, mas se diz que principalmente é o Deus que abre os caminhos, o Deus que derruba os obstáculos, que supera as dificuldades. O mais gostoso de todos os chocolates espirituais e o Deus mais querido e popular do hinduísmo, tanto milenar quanto atual. E não se faz nada na vida, na Índia, sem antes fazer um mantra para Ganesha. O mantra meditativo para Ganesha é assim: Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha. Tudo bem? Então, experimenta, pratica, vem fazer uma aula de yoga comigo e vamos fazer todos, tenha sua própria experiência e vamos ser todos felizes para sempre. Namastê.